Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, leremos o capítulo 3º de Maçonismo e Catolicismo, do padre Félix Ardai Salvani. Estamos lendo a edição da Graça Instituto Católico. A obra foi publicada originalmente em 1890. Capítulo 3º. Se a maçonaria realmente tem a influência e o poder que é suposto para ela no mundo. Depois de afirmar a existência da maçonaria contra aqueles que, sob qualquer pretexto, tentam fazer um mito fantástico dessa tenebrosa conspiração contra Deus, o Papa vem apresentar sobre o mesmo assunto duas afirmações muito importantes. Primeiro, sua tremenda influência social hoje. Em segundo lugar, o caráter pernicioso e absolutamente anticristão dessa influência social. Essas são duas verdades que persistem para obscurecer e esconder os partidários da seita infernal, agora que não é mais possível negar a sua existência material. Aspas. No espaço de 1,5 século, fecha aspas, diz o Papa, a seita maçônica fez progressos incríveis. Empregando ao mesmo tempo audácia e astúcia, ela invadiu todos os níveis da hierarquia social e começa a desfrutar nos estados modernos de um poder que é quase equivalente à soberania. Desta extensão rápida e formidável, resultou necessariamente para a Igreja, pela autoridade dos príncipes e pela segurança pública, males que nossos antecessores previam com bastante antecedência. Logo, nos encontramos na presença de razões muito graves de medo pelo futuro. Sem dúvida, não para a Igreja, cujas fundações estão a salvo de todos os ataques dos homens, mas para os estados dentro dos quais tem ganhado influência considerável aquela seita de franco-maçons e outras associações semelhantes que contribuem ao seu trabalho de destruição ou servem como seus satélites. Fecha aspas. Traduzimos esse parágrafo aqui em sua integridade porque, em seu austero laconismo, é um dos mais graves deste importante documento. Nós sabemos oficialmente dele que a maçonaria não é uma associação de qualquer tipo, uma liga de criminosos vulgares, um antro de pessoas sem confissão, como comumente dizem, mas uma associação que invadiu todos os níveis da hierarquia social. Certamente nós já sabíamos disso, mas hoje somos oficialmente notificados. Assim, todas as etapas da hierarquia social estão contaminadas com essa lepra. Não precisamente tais ou quais meios sociais onde encontramos mais ordinariamente, pelo menos na aparência, uma disposição maior para todos os tipos de crimes. Não os grupos mais avançados da demagogia moderna, aqueles que formam sua vanguarda e seus batedores, aqueles que sem disfarce anunciam seu horrível desejo de banir o nome de Deus da terra e de abolir sob os golpes de seu ódio igualitário qualquer distinção hierárquica, qualquer ideia de autoridade. Não. A maçonaria, e ainda mais o maçonismo, é uma doença, uma certa filoxera, que atingiu todos os graus de hierarquia social, como diz o soberano pontífice. E que não há maneira de um afeto sem gravidade, de um mal crônico, mas como um mal que começa a tomar, nos estados modernos, uma influência tão preponderante, que é equivalente, de algum modo, de acordo com a palavra formal do Vigário de Cristo, a uma verdadeira soberania. Justo céu. E nós que com tanta frequência somos vistos confusos, quase excomungados, quando, com reservas mais ou menos expressas, nos aventuramos a expressar o mesmo pensamento, o que desencadeou contra nós todos os esforços combinados da sociedade atual. Nós, exagerados e fanáticos, que sempre acreditamos que em todos os pontos de vista eles eram pura maçonaria, pura heterodoxia, heresia formal contra Deus, seu Cristo, sua Igreja e seus mais devotados filhos, que eram os principais constituintes dessa organização moderna que atrai para a terra e é abertamente e conscientemente patrocinado por todos os filhos de Belial para fazer guerra contra Jesus Cristo, nosso Senhor. É verdade que nos inclinamos respeitosamente à suprema afirmação do Vigário de Jesus Cristo, que nos assegura que essa praga já infestou todas as esferas da ordem social existente. Vamos gravar esses ensinamentos em nossa memória e nunca deixá-los sair dela.
Deixe-nos saber em que ambiente vivemos, com quem caminhamos. Pense nos inimigos contra os quais temos que lutar em todos os momentos. Estamos lidando com um contágio que invadiu todas as esferas da ordem social, com um inimigo que temos em todos os lugares, com uma atmosfera que nos penetra, nos ataca e espalhou por toda parte o seu veneno. Ele nos combate abertamente em praça pública e até mesmo nos empregos oficiais, onde seu poder vai para os pés da soberania. Esconde-se habilmente e penetra em nosso lar doméstico, se não vigiarmos com zelo constante e ativo. Ele nos espiona novamente na forma de cobra escondida sob as flores, até mesmo nas obras de piedade, que conspira contra nós por meio de 1000 hábeis armadilhas e que só podem prever e evitar os que são santamente intransigentes. Essas palavras são solenes e contêm um grande princípio de conduta, uma regra prática importante para a vida dos católicos de nosso tempo. Elas erigem como principal regra de cautela em nosso atual modo de vida e de luta, principalmente para as autoridades públicas, um critério de desconfiança. Sim, decidimos escrever essa palavra sem hesitação, não de ânimo leve, mas depois de uma reflexão cuidadosa. Para as virtudes fundamentais em que qualquer época o valente defensor da verdade tinha que considerar como adequadas para a sua condição, devemos acrescentar hoje a esta, que é a característica da época: uma desconfiança sábia e prudente de tudo que o rodeia. Isso é óbvio, já que tudo o que cerca está infectado, sofreu contágio ao ataque desse vírus maçônico, que envenenou todos os graus ou esferas da ordem social. Algum tempo atrás, este conselho honesto e leal teria sido acusado de falta de caridade por algumas pessoas infelizes que talvez não saibam que a mesma palavra caridade é a que estamos acostumados a considerar por alguns anos como a que mais deve inspirar tal desconfiança. Não será mais dito hoje, porque esse critério de desconfiança e pessimismo que proclamamos aqui não se baseia em nossa apreensão, mas na palavra formal do Papa. Por mais que essa mesma seita demoníaca não tenha encontrado uma máscara mais adequada para se esconder do que a da sagrada prática da justiça, que não finge ser outra coisa senão uma pura associação de beneficência. Desse modo, finda o capítulo 3º de Maçonismo e Catolicismo. No episódio seguinte, veremos os dois próximos capítulos do livro, os capítulos 4 e 5º. O capítulo 4 tem como tema, mas não é dito aqui, entre aqueles que podem estar bem informados, que a maçonaria é uma pura associação de benfeitores, portanto, dando continuidade ao que foi exposto no último parágrafo do capítulo 3º. E, finalmente, o capítulo 5º, cujo tema e título é confirmação com uma observação muito apropriada às circunstâncias do que foi dito no parágrafo anterior, retomando, portanto, o final do capítulo 4º.